Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma live. Essa live de hoje é uma live muito especial com um querido amigo, o amigo Fred Didier. Ele estará aqui para a gente bater um papo a respeito do sistema recursal. Nós vamos falar aqui sobre vários aspectos envolvendo aí os recursos, né? Aspectos polêmicos que envolvem os recursos. Já vou acrescentar ele aqui. E aí a gente vai bater esse papo aí, certamente vai ser muito enriquecedor para todo mundo aí. O meu amigo Fred é um querido amigo de longa data. Será que não está acrescentando ele novo? Fred, pede para entrar, que aí eu acrescento aí você. Está aguardando, tá dizendo aguardando o Fred Didier. Isso. Está dizendo que está aguardando você. Aqui está dizendo isso. Agora vai. Fala, Fredíssimo! Como é que tá você, meu amigo? Tudo bem? Tudo ótimo, meu querido. Maravilha. Maravilha, tudo bem. Você tá na Último praia dia. aí? Tô aqui. Vim pra cá semana passada, vou ficar aqui agora um tempo. Vou ficar Legal. daqui. Beleza. Meu amigo, uma alegria muito grande, um prazer muito grande ter você aqui, viu? Você é um amigo Obrigado a você. muito querido. É um amigo muito querido e sempre bater um papo com você. A gente já fez uma live esse ano, né? E Muito agora boa, por sinal. foi uma Muito live bem boa. legal, né? E agora a gente vai fazer essa live aí sobre outra temática, mas é sempre uma alegria falar com você sobre qualquer assunto, sobre o assunto que seja, é uma alegria falar com você, cara. Você é um Pô, cara obrigado. sensacional. Aliás, Obrigado, meu querido. em geral eu começaria apresentando e tal o convidado, né? Mas você é igual aquele caso em que o desembargador ou o ministro pergunta ao advogado se ele dispensa a leitura do relatório. E você é um cara que hoje dispensa a leitura do relatório. Você é conhecido de todos, um cara, um processualista assim, espetacular, um cara que influenciou muito decisivamente o CPC de 2015, teve lá numa atuação. O código CPC 2015, até eu estava falando outro dia com o Léo, é um código de muitas mãos, né? Não é um código. Até estão brincando. Outro dia saiu um acordo, o Pergaminho Fux, pô, Pergaminho Fux. Agora resta saber se é o novo Pergaminho Fux ou o Pergaminho Fux. A gente pode chamar de novo ainda. Mas, enfim, é um código de muitas mãos, né? Mas as suas certamente foram muito decisivas na feitura do código, no período da Câmara e tal. Então, você é um cara espetacular e é realmente uma alegria ter você aqui para a gente debater. Meu amigo, Estou à sua disposição. Estou à sua disposição. Maravilha. Só queria dizer uma coisa. Eu estou escrevendo um material. É um livro, né? Que é um livro para a minha promoção na universidade. Você tem que quando você chega no topo, para você chegar no topo da carreira, sim, eu completo o tempo para chegar no topo da carreira em abril. Você tem de apresentar uma análise da sua trajetória acadêmica. Então, você tem que contar a sua história justificando o que você fez, né? Na produção científica, no magistério, na atuação de extensão e na atuação administrativa, né, da faculdade. E aí, estou contando, estou fazendo isso, todo dia estou escrevendo. Eu tenho que terminar esse negócio. Tem uma parte longa sobre você. É mesmo, cara? Eu faço questão eu estou fazendo questão de mencionar as pessoas que foram, à sua maneira, né, cada qual do seu peão, cada qual à sua maneira, foram muito decisivas, assim. E você tem uma passagem, já lhe falei isso, acho que na outra live a gente até comentou sobre isso. Você foi a primeira pessoa a me citar, né?
Você foi a primeira pessoa a me citar. E eu nunca esqueço disso. Quando eu peguei seu livro, a segunda edição do seu livro, você cita o Condições da Ação, que é a sua dissertação de mestrado. Quando saiu a segunda edição, você cita o meu artigo, que tinha saído em 2000. A sua segunda edição, acho que é de 2001. E aí você foi o primeiro a citar o artigo que eu tenho que eu publiquei na revista Forense, sobre condições da ação. E você, para um baiano, né, você publicava pela RT, eu não sabia que você era potiguar. Então eu imaginava que você era um grande emérito e antigo processualista que publicava pela RT e citando um jovem desconhecido, né? E agora, 20 anos depois, a gente está aqui conversando. É muito legal isso, né, amigo? E a gente, logo depois, a gente começou uma amizade. Você foi a Natal num evento que eu e Marcelo Naval organizamos. Exatamente. E você esteve lá e a gente começa uma amizade de 20 anos aí, praticamente. Exatamente. Quando eu conheci seu tio e conheci o sino de seu tio, que me inspirou a comprar um sino. Eu só não mostro aqui porque meu sino foi consertar, o suporte do sino foi consertar. Mas ele fica mais ou menos aqui, ó, nessa posição aqui. A famosa cerimônia do sino. Eu vou contar isso a ele. Vou mandar essa live para ele, só para ele saber disso. Que você está falando sobre isso. Exatamente. Diógenes. Grande figura. Que está ainda advogando, está aí firme e forte advogando e tal. E tocando o sino dele, fazendo a cerimônia do sino. Meu amigo, antes de começar, só um lembrete aqui ao pessoal. Quem entrar no site escoladeprocesso.com.br, viu, Fred? Eu e o Renato Montanz lançamos aí a Escola de Processo. E aí o site é escoladeprocesso.com.br. A gente colocou lá um guia de prática jurídica e nós vamos colocar para quem entrar logo depois dessa live e da próxima, que é com o Luiz Vale, sobre precedentes. Depois dessas lives, a gente vai postar lá, e quem tiver cadastrado até lá, uma coletânea de decisões, as principais decisões do STF e do STJ do ano de 2020, feitas pelo professor Rodrigo Leite. Ele fez um apanhado disso, e tem Você postou no seu Telegram, né? No seu canal do Telegram? Postei as 10 que a gente abordou aqui na live. E lá a gente vai colocar mais de 80 decisões. Mais de 80 decisões do STF e do STJ selecionadas lá e tal, sobre as principais decisões, né? Então, quem tiver cadastrado... Mas aí só vai ser depois das lives, e aí é o seguinte, quem está cadastrado recebe ali e depois só quem se cadastrar depois recebe o guia de prática, mas não essas decisões. Bom, meu amigo, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo, então, aí, a respeito de recursos. Eu vou começar com um tema que é o seguinte. Aliás, outro dia eu fiz uma live com o Daniel Assunção a respeito desse tema, não propriamente nessa questão que eu vou fazer agora para você. A gente sabe que os tribunais estão abarrotados de processos. Isso é mais grave em tribunais como o STF e o STJ, porque a função deles é uma função que não é de ser uma quarta instância, nem uma terceira instância. Eles devem proferir decisões paradigmáticas, enfim, formar precedentes. Mas com esse número de processos, isso gera duas consequências. Uma, um excesso de decisões monocráticas, um exagero de decisões monocráticas. E a outra, a chamada jurisprudência defensiva. E aí, a gente tem, assim, na vigência do Código passado, N exemplos de jurisprudência defensiva, né? A súmula 115, a súmula 211, a súmula 418, né? O CPC de 2015, ele foi assim, mas muito claramente ele procurou atacar isso de frente. Tanto no quesito decisão monocrática, excesso de decisões monocráticas, porque ele tirou aquela expressão genérica, né, jurisprudência dominante, entendimento dominante, como em relação à jurisprudência defensiva, o 932, parágrafo único, vem com a primazia do julgamento do mérito recursal, dizendo que tem o prazo de 5 dias para corrigir o vício e tal, se houver um vício sanável e tudo mais. Além dos dispositivos vários que o Código tem atacando pontos específicos, né? Alguns são até meio vergonhosos a gente ter que colocar isso num código. Mas a gente sabe que se não colocar,
Estamos, erro no preenchimento da guia do preparo é um vício sanável. Pelo amor de Deus. Aí alguém que nunca viu a jurisprudência anterior do STJ vai pensar assim, mas era preciso dizer isso? Por que alguém disse isso? Né? Enfim, mas a gente sabe que é assim, né? Agora, eu te pergunto o seguinte, dentro dessa linha, eu acho o 932, parágrafo único, um dispositivo espetacular, e evidentemente ele também se aplica aos recursos excepcionais, ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Mas tem um dispositivo no Código que eu considero um excepcional dispositivo do Código, um excelente dispositivo do Código, e que é meio esquecido por muita gente, ou mal interpretado. É o 1029, parágrafo 3º. O 1029, parágrafo 3º diz assim, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. É evidente que não é apenas o combate à jurisprudência defensiva, não é só a primazia, o julgamento do mérito recursal, aqui envolve até um gerenciamento, né, dos recursos e das decisões que devem ser proferidas pelos tribunais superiores sobre questões importantes, relevantes. Mas eu queria te ouvir um pouco a respeito desse dispositivo, porque eu acho que é um dispositivo ou esquecido ou mal interpretado por alguns e pode-se extrair muita coisa interessante, ao meu ver, a partir desse dispositivo. É isso, Cunha. Esse dispositivo realmente é um dispositivo assim, marcante. Concordo que ele não tem sido muito explorado pela doutrina. É interessante perceber que esse dispositivo constava na tramitação do CPC, estava lá constando, quando se pretendeu fazer a reforma da CLT, dos recursos da CLT, e aí, os recursos de revista, pela Lei 13.015, a Lei 13.015 de 2014. Inclusive, o número parece com o do CPC. E aí, se você perceber, a Lei 13.015, ela chupa muito do que estava no projeto do CPC, e uma das coisas que ela chupou foi o parágrafo 3º e aplicou ao TST. Inclusive, lá Exato. Começou a viger antes do que aqui. Esse é um ponto interessante histórico. E a história desse dispositivo é também interessante, porque, veja, ele fala que o STF, o STJ, ele, desde que o recurso seja tempestivo, e aí é um momento em que o código aponta, pelo menos eu tenho dito isso, que esse dispositivo, ele aponta para uma tomada de partido de que a intempestividade de um recurso, ela não impede o trânsito em julgado. E isso, a gente sabe, a gente estuda recurso há muito tempo, sabe que essa era uma questão clássica, de saber se o recurso inadmissível impedia o trânsito em julgado. E aí havia quem dissesse que sempre impede, nunca impede, que era o caso de Barbosa Moreira, para quem nunca um recurso inadmissível impede. E havia aquela corrente intermediária que dizia que o recurso inadmissível impede o trânsito em julgado, salvo em casos de intempestividade ou de manifesto encabimento. E aí é o caso, né? O código ele deixou claro que a intempestividade recursal, no meu modo de ver, eu interpreto assim esse dispositivo. Ele mostra para o intérprete que a intempestividade do recurso é um defeito insanável e inolvidável. Quer dizer, é insanável e inolvidável. Você não pode simplesmente ignorar a intempestividade e, consequentemente, ela não impede o trânsito em julgado. Aí continua o dispositivo, né? Aí ele diz, sendo o recurso tempestivo, o STF e o STJ podem mandar corrigir um defeito, e aí não tem diferença para o 932, parágrafo único, não tem diferença, é só repetir para o Tribunal Supremo o que já estava por os recursos de um modo geral, só que aí vem o verbo desconsiderar, e desconsiderar o defeito. Então, diante de um recurso defeituoso tempestivo, sendo ele extraordinário ou especial, o STJ e o STF podem não só mandar corrigir, como qualquer tribunal poderia fazer, mas eles podem desconsiderar. Isso. E a história desse... Passar por cima.
o defeito se transformar um defeito recursal em um defeito irrelevante. Irrelevante, a ponto de não precisar nem ser corrigido. E tem uma história por detrás desse dispositivo, porque em 2004, o STF conheceu de um extraordinário, isso em 2004, conheceu de um extraordinário... Ellen Grace. Ministra Ellen Grace, exatamente. Conheceu de um extraordinário mesmo sem pré-questionamento. E foi dito isso. Não tem pré-questionamento, mas o tema é relevante e a gente vai julgar. Então, quando há o verbo desconsiderar, quer dizer, ao usar o verbo desconsiderar, surge aí uma quantidade, né? Um espaço de discricionariedade para examinar o recurso, que está dentro de um poder que parece cada vez maior de gestão, ou um poder de agenda dos tribunais superiores. E a gente compreende, para a gente compreender, por exemplo, também na minha visão, a emenda regimental do Supremo, agora de 2020, de 1º de julho de 2020. Que altera a repercussão geral. Altera a repercussão geral. Altera a repercussão geral. E altera para dizer que o Supremo pode, olha bem, pode negar a repercussão geral, restringindo esse efeito apenas ao caso concreto. Em vez de ser uma negativa vinculante ou vinculativa para todos os outros casos semelhantes, passa a ser uma negativa para o caso concreto. Portanto, é um poder de gestão dos efeitos da decisão. Então, são essas erupções aí de discricionariedade que vão aparecendo, né, vão surgindo para os tribunais superiores, sobretudo para o Supremo, que me parece uma tendência inevitável e que o parágrafo 3º do 1029 ele é um exemplo claro. Agora, fica a dúvida, né? Que tipo de defeito é esse que pode ser desconsiderado? O pré-questionamento, tendo em vista aquele caso antigo, o preparo, a má, por exemplo, apresentação do tema, por exemplo, uma irregularidade na fundamentação do recurso, ilegitimidade. Eu fiquei pensando muito sobre isso. O recurso interposto por uma parte ilegítima. Parte legítima para o recurso, né? Quer dizer, não tinha legitimidade para recorrer. O Supremo pode ignorar. São questões aí que estão abertas ainda, né? Para nossa reflexão. Mas pensa o seguinte, Fred. Imagina que é um recurso contra uma decisão de um IRDR interposto por uma parte ilegítima. Claramente há um interesse, sobre um tema, obviamente, que tem um interesse de âmbito nacional. Veja que claramente aqui eu tenho uma relevância na fixação, muitas vezes, aqui do entendimento aqui, e ao mesmo tempo eu tenho um vício. Né? O que o código diz é vício formal. A única coisa que a gente precisaria entender é o que é vício formal para ele aqui. Mas vício formal é vício. Todo vício de admissibilidade é formal. Claro. É o que eu acho. Então, ou seja, nós estamos falando aqui que o tribunal tem o poder de desconsiderar vícios insanáveis. Vícios que não entrariam pelo 932, parágrafo único. Agora, ele não tem a obrigação disso. Exato. Então não teria sentido. Porque se o vício é sanável, basta mandar sanar. Claro. A questão é quando o vício é insanável, que pode ser desconsiderado. Essa interpretação que eu e Cunha damos a esse dispositivo no nosso livro de recursos. A gente diz, desconsiderar é só para vício insanável, porque se fosse sanável, basta mandar corrigir. Claro, é isso, aplicava o 932, parágrafo único. Ele só faz sentido nisso, e ele faz sentido dentro dessa gestão, que tem todo sentido, ao meu ver, numa visão do que é um tribunal superior, do que é um STJ, do que é um STF. Eles não são uma terceira ou uma quarta instância. Às vezes se diz lá com alguma... não são tribunais que corrigem os erros. Enfim, na verdade, não é bem isso, mas eles não são uma terceira ou quarta instância. Eles pegam carona no interesse particular para fazer uma outra coisa. Né? Então,
eu acho que faz todo sentido. Para mim, faz todo sentido. Como faz todo sentido poder determinar se a decisão do recurso extraordinário com repercussão geral, se ela vai se aplicar somente ao caso ou não. Ou se vai ter uma eficácia mais abrangente. Aliás, a propósito, eu ia deixar isso para falar depois, e até vou falar sobre isso com o Luiz, porque ele vai tratar de precedente, né? E é inevitável falar. Só que aí eu já vou te ouvir e vou ouvir o Luiz também sobre isso. O que você. Você sabe que. E você já escreveu há muito tempo que você escreve sobre a questão da objetivação do recurso extraordinário, explicando por N razões como é que isso foi chegando ao que chegamos. Agora, diante do CPC, diante do regimento do Supremo, diante do CPC, você entende que a decisão do Supremo em recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, decisão de mérito, e sem o Supremo limitar o caso, evidentemente, e tal, você entende que isto forma precedente judicial vinculante ou qualificado nessa linha, inclusive, o Código prevê lá a reclamação lá no 988, né? 988, parágrafo 5º, inciso 2. Prevê até a reclamação desde que esgotadas as vias ordinárias. Mas é do repetitivo, né? Do repetitivo. Não, prevê também para o recurso extraordinário. Com repercussão geral reconhecida. Não. Repercussão geral é repetitivo. Repercussão geral e repetitivos, os dois. Certo. Os dois. Então, a gente até pode conversar depois daquela decisão do STJ em relação aos repetitivos, que eu acho aquilo, assim, o tribunal chegou e disse assim, eu não quero fazer o meu papel de tribunal em relação... Eu quero ser a terceira instância, eu não quero ser isso aí. Mas, enfim. Inclusive, com essa previsão lá, o Supremo é meio vacilante e tal, o presidente até então considerava que essa reclamação era admitida. Mas você acha que ou não na sua visão, ou não é formador de precedente vinculante aí essa decisão do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida? Veja, eu já defendo que o controle difuso feito em recurso extraordinário pelo Pleno, julgado pelo Pleno, sim, pelo Pleno, julgado pelo Pleno, é precedente obrigatório. Eu já defendo isso há 15 anos. O texto que eu escrevi é de abril de 2005. Esse é a que você se refere. Com o código, isso me parece claro. Então, eu não vejo nenhum problema defender que decisão do plenário do Supremo em matéria constitucional, dada em recurso extraordinário, dada em habeas corpus, dada em ação civil originária, pouco importa, é precedente vinculativo. Agora, se cabe reclamação, aí tem que entrar na hipótese do 988. Claro. Entrando, cabe. Beleza, eu também acho, e acho que isso deveria pautar uma série de coisas daqui para... Primeiro que eu preciso reconhecer isso claramente. Eu acho que, às vezes, o tribunal tem um certo medo de dizer isso com todas as letras. E, assim, o código tem diversos dispositivos que mostram isso, né? Enfim, desde a questão da impugnação, cumprimento de sentença, em que você... do título lá... Parágrafo 12. Parágrafo 12 do 525. Do 525, que mostra isso. Enfim, diversos dispositivos mostram isso, né? O fato de não estar no 927, com toda a clareza, ele não se encontra com muita clareza no 927, não faz com que ele não seja precedente judicial vinculante. Mas, às vezes, o STJ, eu acho que tem o STF, aliás, eu acho que tem uma certa né, aquela coisa... E, aliás, isso gera também decisões curiosas, porque aí, por exemplo, o STF diz assim, o amicus curiae, não, aqui se for em ADI, ADC e tal, indeferir o ingresso, cabe agravo. Não, mas se for pelo 138, aí não cabe agravo. Pô, como não cabe agravo pelo 138 e cabe agravo para ADI e ADC? Certo? Quer dizer, se nós estamos entendendo que essa coisa, ela tem... Quer dizer, a participação do amicus curiae, ela tem a mesma relevância. Claro.
né? Então... E é o mesmo regramento, né? É o mesmo regramento, claro, é o 138. 138, é ele que sabe. Não é mais a lei da ADI e da ADC em relação a isso. Exatamente. Mas o Léo Cunha disse uma coisa interessante, que é o seguinte, ele diz, às vezes é como um navio que vai fazer um giro aqui de 90 graus, 180 graus, não gira de uma vez, né? Vai aos poucos. Eu falei essa imagem para uma vez para Léo. Eu falei, então... Léo, eu acho que era é porque a gente estava fazendo a reforma da época do CPC, aí se queria dar uma guinada de 180 graus. Aí eu falei, isso aqui, rapaz, isso aqui o CPC é como você pilotar um navio. Uma curva, você tem que avisar meia hora antes, vou fazer uma curva. Para começar a fazer a curva. Não pode dar um cavalo de pau, né? Não pode, não. Aliás, a propósito, já que a gente falou desse tema, pô, um tema vai puxando o outro, né? Eu tinha dito, colocado aqui... Acabou um mico aqui atrás, acabou de aparecer. Passou aí atrás agora? Tem 2 micos aqui. Legal. 2 micos aqui. Você entende que... bom, não vou nem perguntar se você entende, é só para você fazer um comentário sobre isso. Porque se você disser para mim que não cabe a reclamação, meu mundo caiu. A reclamação... No caso de recursos repetitivos, você entende que cabe a reclamação para observância da decisão em recursos repetitivos? Não entende não, né? O que você pode dizer dessa decisão do STJ que disse, olha, não cabe reclamação para observância, quando o código diz expressamente no 988, parágrafo 5º, inciso 2, expressamente, está lá. O que dizer de uma coisa dessas? É muito, muito difícil de explicar isso, né? Porque é texto expresso, faz parte da lógica do código, grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades. Já dizia o tio do Homem-Aranha. Tio do Homem-Aranha, já dizia o tio do Homem-Aranha. Enfim, e o STJ disse o contrário sem nem dizer que a lei é inconstitucional. Exato. Quer dizer, o STJ simplesmente ignorou o inciso 2 do parágrafo 5º do 988, sem dizer que é inconstitucional. Passou. Não, chega a dizer o seguinte no acórdão. Chega a dizer o seguinte. Não, realmente, está lá o parágrafo. Mas é preciso lembrar que estava no inciso 4, não está mais no inciso 4. Há uma questão aqui, que é uma questão de política judiciária. Política judiciária. Então, dane-se o dispositivo, porque é política judiciária. É isso aí. Não tenho muito o que dizer. Veja, não estava discutido até semana passada se vedada a recondução significaria permitida a recondução? Pois é. Não foi semana passada. O que dizer de uma discussão dessas, né? O texto dizia vedada a recondução. Aí a discussão não, permitida a recondução, então. E foi 6-5. Exato. Meu amigo, vindo aqui para os recursos ordinários, agora, vou deixar um pouquinho tinha um tema que eu acho também interessantíssimo, que é a questão dos embargos de declaração para ajustar a decisão ao precedente posteriormente fixado. É um tema que eu acho que não é novo, é engraçado, isso já foi decidido antes, num passado, mas talvez não tivesse a carga que tem hoje dos precedentes vinculantes e tal. Era uma coisa mais teve uma decisão da primeira turma do Supremo, né, a respeito disso. Deixa eu te perguntar uma coisa, vindo para os recursos ordinários, a questão do agravo de instrumento. Eu sei que você e o Léo escreveram sobre a questão da interpretação extensiva do inciso 3 do artigo 1015 e tal, mas o STJ foi lá, em 2018, fixou a tese da taxatividade mitigada, sendo que o artigo 1015 do CPC tem uma taxatividade mitigada e, por isso, admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento na questão da questão no recurso de apelação. A gente sabe que, só colocando isso dentro de um contexto, na sistemática do Código,
As decisões interlocutórias do 1015 são agraváveis, ou seja, são impugnáveis de imediato. As decisões interlocutórias que não são agraváveis são apeláveis. São impugnáveis nas razões ou contra-razões de apelação, é o que está no 1009, parágrafo 1º, né? Então, o Código fez essa distinção. E aí, por exemplo, indeferimento de prova não está no 1015, em regra, então eu vou levar para as razões ou contra-razões de apelação, eu não posso impugnar de imediato. Agora, por exemplo, o indeferimento de uma tutela antecipada está no 1015, já vai caber agravo de imediato. O problema é que há situações que não estão no 1015, mas, por outro lado, você teria uma inutilidade da apelação. Por exemplo, a questão do segredo de justiça. Eu peço segredo de justiça, o juiz defere, não está no 1015, mas não dá para esperar pela apelação, né? A questão da incompetência foi a questão que o STJ acabou julgando, considerou também que era uma questão desse tipo. Você acha que essa decisão, ela tem um mérito, não há dúvida, que o mérito é o seguinte, botou um ponto final nessa história. Pelo menos, na maior celeuma, ela disse, olha, é isso aqui. Se eu estou falando algo que está na lei, que não está na lei, se era isso, não era melhor isso, aquilo outro, foi isso. Agora, como é que você vê aí a decisão e como é que você vê, como é que ficou a questão do agravo, o comportamento a respeito desse tema depois da decisão? Será que a decisão, que pode ser criticada 1000 vezes, mas será que ela gerou tantos problemas assim? Vamos lá, interessante. Esse tema é um tema muito caro para mim, você sabe disso. Sim. Esse tema praticamente foi pautado por mim e por Léo, né? Nós escrevemos sobre o assunto em março de 2015. O código nem tinha sido promulgado ainda. Já tinha sido aprovado em dezembro. Em janeiro de dezembro de 2014 ele foi aprovado. Em janeiro de 2015 a gente escreveu esse texto e conseguimos publicar já na edição de março da revista de processo. A gente pautou a discussão. E isso foi em 2015. 3 anos depois, com 2 anos de vigência, aí você tinha todos os tribunais do Brasil, essa discussão estava posta. Como interpretar o 1015 do CPC. Muita gente adotava aquilo que a gente defendia, outros tantos não adotavam. A doutrina a mesma coisa, a divergência muito grande. O STJ, sim, um parêntese, em 2017, é importante esse registro, em 2017, um orientando meu, chamado Gabriel Araújo Gonzalez, orientando meu na Federal da Bahia, no mestrado, ele escreveu uma dissertação de mestrado sobre a recorribilidade das decisões interlocutórias. A recorribilidade das decisões interlocutórias. E defendeu isso que o STJ, um ano depois, veio a defender. Tanto que o STJ cita Gabriel na decisão. O que é que eu posso lhe dizer? O STJ entendeu que a minha posição com a de Léo era insuficiente. Era insuficiente. O pior é que o mico subiu. Ele quer participar da live de qualquer jeito. O mico se mandou lá para cima. É um mico amicus curi. O amicus curi. É um amicus curi. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Faça. Mande ver aí. Esse mico tá aí na... Só para o entendimento do pessoal... O mico tá lá em cima. Só para o entendimento do pessoal, é o seguinte, o que defendem Fred e Leonardo é que o inciso 3, ele tem... Estava contando aqui, Fred, só o que vocês defendem é que o inciso 3 admitiria uma interpretação extensiva, no sentido de que ele embora ele fale ali, ele não fala propriamente de competência, mas ele fala ali da arbitragem, da rejeição rejeição da convenção de arbitragem. Da convenção de arbitragem. Então, isso poderia incluir qualquer situação relativa à competência e também a rejeição ao negócio jurídico-processual, não é isso? Aí, só para arrematar o raciocínio. Então, o que a decisão do STJ fez? Ela entendeu que nossa visão era insuficiente, porque não bastava fazer interpretação analógica, era preciso corrigir o sistema como um todo. E adotou a ideia de Gabriel, que é a seguinte: cabe agravo do instrumento sempre que a recorribilidade superveniente foi inútil.
E aí o que acontece? O tema. Qual é o grande mérito dessa decisão do STJ? Concordando ou não concordando com ela? Acabou a discussão. Acabou a discussão. Acabou. Não há mais essa discussão hoje. 2 anos depois, foi em dezembro de 2018. Ninguém mais tem dúvida. Os tribunais também não têm mais dúvida. Enfim, não há mais o que se discutir. E isso é realmente um grande mérito, né? Uhum. Por isso que eu não critico essa decisão. Não critico. Eu acho que ela cumpriu o seu papel rapidamente. Foi em 2 anos, né? Rapidamente. E pacificou o problema. Não, e o que é interessante é o seguinte. Na verdade, assim, até conversei com o Rodrigo sobre isso, o Rodrigo Pinheiro, assim, o STJ claramente assim, não quis fazer uma interpretação extensiva ou analógica pelos incisos. O que ele fez, no fundo, foi a interpretação extensiva do parágrafo único, que foi, exatamente. Claramente, exatamente. Ele disse o seguinte, ele disse, olha, aqui são todos esses casos, aqui são casos de inutilidade. Logo, quando houver inutilidade, universaliza. Joga para todos, joga para tudo. Mas isso não impediu dele fazer depois, porque aí ele disse assim, porque é perigoso ficar só no inciso. Só que depois, pontualmente, ele foi fazendo interpretações pelos incisos também. Porque não tem como, né? Como dizia São Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Então, você não tem como negar a interpretação. Então, por exemplo, decisão que rejeita prescrição ou decadência, eu posso incluir como decisão interlocutória de mérito. Decisão que rejeita impossibilidade jurídica. Né? A decisão lá, por exemplo, esse era um caso óbvio, mas não está expresso no Código, né, que indefere o pedido de efeito suspensivo ao embargo da execução. Mais recentemente, agora, foi a decisão a respeito de recuperação judicial e falência. Né? A segunda sessão firmou o entendimento de que cabe desse agravo. Que é também uma decorrência do parágrafo único. Do parágrafo único, claramente. Que aquilo ali, no fundo, de certa maneira, é cumprimento, é execução em sentido amplo. Né? Então, mas assim, o que mostra é que apesar daquela rejeição inicial à interpretação pelo inciso, na verdade ela vem sendo feita em vários outros casos, né? E ficou essa regra geral, é como se tivesse um dispositivo a mais dizendo o seguinte, toda vez que houver inutilidade. Eu só não usar, eu sempre defendi o que o Gabriel defendeu de interpretação extensiva pelo parágrafo único. Eu só não usaria a expressão urgência. Também acho que não. Eu acho a expressão urgência equivocada. Né? Eu acho que é uma expressão que não deixa uma certa dúvida, parece perigo in mora aqui do... Enfim, mas acho que isso eu não usaria. Aliás, continuando nessa história de impugnação à interlocutória, né, Fred? O Código adotou a ideia de que as decisões interlocutórias não agraváveis são apeláveis. Então, eu vou impugnar nas razões ou contra-razões de apelação. 1009, parágrafo 1º, parágrafo 2º também trata do assunto. Eu sei que você tem uma posição a respeito do assunto, mas queria te ouvir aqui, que é o seguinte, imagine que eu tenha uma impugnação a uma interlocutória nas contra-razões de apelação, que é uma apelação. Na verdade, é um recurso. É um recurso. A gente defende isso também. A gente defende isso também. Eu acho que é importantíssimo reconhecer que é um recurso. Aliás, o Código diz, olha, vai ter contra-razões. O Código reconhece que é um recurso. Né? É importante perceber que ele tem natureza recursal. Agora, eu sei que vocês têm a posição de que é um recurso subordinado e condicionado. Né? Essa apelação do vencedor seria um recurso subordinado e condicionado. Me explica um pouco essa situação do subordinado e condicionado. E você não acha que pode acontecer de alguma situação em que ele não é subordinado, em que ele é autônomo? Vamos lá. Esse tema realmente é muito difícil, né? Muito técnico. Até não sei se numa live a gente consegue explicar isso. Só dá uma pincelada porque não... Porque o que acontece é o seguinte. Houve uma interlocutória que não era agravável. Então você vai impugnar no momento da apelação. Só que aí você ganha. Você tinha perdido na interlocutória, ganhou na sentença.
Ganhou na sentença. Você não tem o que impugnar da sentença, porque você ganhou. Você só vai impugnar. E aí a impugnação da interlocutória só se justificaria se o sujeito recorrer da sentença, porque já que vai subir e pode rever aquilo que você ganhou, que reveja também a interlocutória, caso o tribunal entenda que aquilo que você ganhou você não deve ganhar mais. Aí tá bom, então já que vai voltar, volte corrigindo aquela interlocutória. Por isso que a impugnação vai ser uma apelação do vencedor, porque ele venceu, e é uma apelação feita nas contrarrazões ao recurso interposto contra o vencido, que para nós, a princípio, só se justifica porque o vencido recorreu. Só se justifica claro. Porque o vencido recorreu. Então, por isso que ela é subordinada. Porque o sujeito, o vencedor só apelou porque o vencido apelou. Por isso que é condicionado. Só para dar subordinada. O juiz indeferiu me indeferiu uma prova, mas depois julgou o meu pedido procedente lá na sentença. Então, a outra parte recorreu, apelou da sentença. Eu, então, faço a impugnação a essa interlocutória e nas contrarrazões. Né? Mas eu só fiz porque ele apelou, porque se ele não tivesse apelado, por que eu ia querer produzir a prova? Exatamente. Agora veja só para arrematar seu raciocínio. Aí você me pergunta, tem algum caso de autonomia? A professora Carolina Uzeda, ela defende, veja, ela tem um texto sobre o assunto, ela diz o seguinte: decisão que aplica a litigância de má-fé. Decisão que aplica a litigância de má-fé. Para ela, quando ela escreveu esse texto, era uma decisão inagravável. Inagravável. Certo. E, portanto, seria apelável. O sujeito pode ter sofrido uma pena de litigância de má-fé com a multa e ter ganhado na sentença. Aí o que é que ela diz? Ela diz que o sujeito foi punido lá atrás com a multa. Não podia ter agravado, porque para ela não era agravado. Vai poder apelar mesmo ganhando contra a sentença. E aí seria uma apelação autônoma, uma apelação independente. Certo. É o exemplo que ela dá. Por que eu não concordo com esse exemplo? Porque desde aquela época, em que ela escreveu esse texto, e antes da decisão do STJ, eu entendo que decisão que fixa a pena de litigância de má-fé é decisão sobre mérito. Tanto assim que é uma decisão, é um capítulo que fixa um valor de indenização, de multa e indenização, poderia ser objeto de rescisória. E por isso caberia agravo pelo inciso 2 do 1015. Inciso 2, né? Que é o do 2 da tutela provisória, é o 2. Pelo inciso 2 do 1015. Então, é agravável lá. Então, você não podia defender, não precisa defender a apelação independente aqui. Então, eu não concordo com esse exemplo e não consegui pensar num exemplo de uma apelação do vencedor que seja independente. Porque, veja, olha qual é o caso. É uma apelação contra interlocutória pelo vencedor na sentença que seja independente. Eu não consegui ver esse caso. Tem um outro caso também que que vocês também defendem que é agravável, que é o caso da multa pelo cara que não compareceu à audiência de conciliação. É a mesma lógica história. É a mesma. A lógica é a mesma. Agora, por exemplo, nesse caso, você vê que é o seguinte, nesse caso, o STJ entendeu que não era agravável, certo? Quer dizer, a decisão da terceira turma do STJ. Aí, agora, pensando que é impugnável por apelação, né? Se for impugnável por apelação e se for autônoma, nesse caso, seria a apelação no prazo inicial, original, ou seria nas contrarrazões? Porque, veja, a original. Se for autônomo, se for independente, é no prazo original. Não dá para ele fazer a outra. Não dá para fazer a outra. Na minha cabeça é isso aí. Porque, veja bem, porque olha só, o recurso, no momento das contrarrazões, é a oportunidade que o legislador deu de o sujeito recorrer quando ele é intimado para contrarrazoar, é só porque o interesse para ele surge com o recurso da outra parte. É a mesma lógica, é a lógica semelhante. Tanto que a gente defende o seguinte: a gente aprendeu a estudar esse assunto a partir do recurso adesivo. Isso. Então, o recurso subordinado era o adesivo.
Uhum. Só que agora o código traz um outro exemplo de recurso subordinado, que não é o adesivo, é parecido. É parecido porque é espécie de um mesmo gênero, que é o gênero recurso subordinado. O que é recurso subordinado? O recurso cujo conhecimento depende do conhecimento de um outro. É recurso cujo destino está atrelado ao destino da admissibilidade de outro. Uhum. Nesse tema eu tenho o mesmo posicionamento dela. Mas enfim, mas é porque eu acho que não é agravável. Então aí vai gerar a premissa, você mudou essa premissa, vai dar a consequência diversa. Mas você diversa. acha que não é agravável? Você acha que não é agravável? Eu acho que não é agravável. Mesmo depois da decisão do STJ? Da mitigação? Mesmo depois da decisão do STJ. Certo. Mesmo depois. A propósito, só mais uma pergunta sobre isso, Fred. Você acha que se ambos apelarem da sentença e não impugnarem decisão interlocutória nas suas respectivas apelações, poderão impugnar nas contrarrazões? Então, vamos lá. Teve sucumbência recíproca. Isso. Então, ambos apelaram de forma independente. Não é nem adesivo. Poderia até ser adesivo, mas não é. Não estou nem falando de adesivo. Não estou falando de adesivo. Apelaram de modo independente. No prazo, de maneira independente. Nas suas apelações, eles não impugnaram. Certo? Só que aí, agora cada um vai ter direito a contrarrazões. Espera aí, vamos lá. Aí varia. Porque tem que ver o seguinte, a interlocutória é uma interlocutória que se refere ao capítulo em que o cara perdeu. Porque tem que ver isso. Vamos pensar novamente aquela questão do indeferimento de prova. Certo? Aí, imagina que teve uma sucumbência recíproca. E o indeferimento de prova tem a ver com a derrota dele. Isso. Né? Indeferiu uma prova que, se fosse acolhida, não geraria a derrota dele. Só que gerou por exemplo, ele pode ter venceu, mas em relação aos honorários, por exemplo, ele não concorda com aquilo, ele está apelando, certo? Certo. Se os dois apelaram, mas não impugnaram a qualquer decisão interlocutória que houve lá atrás, houve preclusão ou eles poderiam impugnar nas contrarrazões? Eu acho que houve preclusão. A princípio, eu diria que há preclusão. Uhum. A princípio, sim. Eu acho que em princípio tem, mas como a vida é sempre rica, né? Sempre pode ter alguma situação. Por exemplo, tem que pensar aí com calma, mas a princípio eu acho que tem. O SICA levanta uma situação que eu acho que é razoável. O cara que só recorreu para discutir honorários. Aí ele diz o seguinte, eu não impugnei porque eu não sabia se ele ia recorrer ou não. Agora, na hora que ele recorreu, agora eu me vi interessado mas é a mesma lógica do adesivo. Questão. Porque aí vale a lógica do adesivo. Sim. Se tem sucumbência recíproca, é a lógica do adesivo. E no adesivo você não pode entrar com recurso independente e depois entrar com adesivo para complementar. O adesivo nunca pode ser um complemento da impugnação independente. Mas veja bem, será que o interesse dele não só surgiu naquele momento das contrarrazões porque ele não sabia do recurso do outro? Bom, estou só... Não, aí tem que ver o caso, porque, por exemplo, ele só recorre dos honorários, mas ele ganhou 100% no capítulo principal. Isso. Então, aí não tem sucumbência recíproca. Não é uma sucumbência recíproca. Aí o exemplo muda. Não é. Eu concordo. É que os dois apelaram. Os dois apelaram, mas aí não é sucumbência recíproca. O que houve aí foi o seguinte, há interesse recursal de ambos, porque um quer melhorar os honorários, que na verdade o interesse não é nem dele, é do advogado. Ele está como legitimado extraordinário, né, do advogado. Então, como não há aí propriamente sucumbência recíproca, aí eu concordo. Ele não teria nem o que apelar do capítulo principal. Se ele não tem o que apelar do capítulo principal, ele só tem apelação subordinada. Aí eu concordo totalmente. Meu amigo, indo para um outro tema, a questão do efeito suspensivo na apelação. A gente sabe que a batalha foi longa para tentar fazer com que a apelação não tivesse o efeito suspensivo legal.
depois tentou-se de outra maneira, mas enfim, do ponto de vista político, a gente sabe das dificuldades que isso, você conhece mais do que todo mundo, as dificuldades a respeito disso, políticas para se passar isso aí. Só que o código é interessante porque o código, ele se preparou, vou usar um exemplo grosseiro, é mais ou menos como uma mulher que se preparou para ter um bebê e menstruou. O código se preparou para ter uma apelação sem efeito suspensivo. Então você vê inúmeros dispositivos mostrando que o código estava preparado. É meio que o Brasil se preparou para ter um parlamentarismo, quando veio na hora H, veio o presidencialismo. Então o código se preparou para isso. E aí, eu acho assim, o efeito suspensivo legal é um negócio, assim, tira todo... O juiz vira um parecerista, devia escrever ao final da sentença SMJ. É um parecerista. O que ele está fazendo ali é um parecer naquela história. Outra coisa que é estranhíssima, quer dizer, você com a decisão de uma tutela provisória, com base em aparência, você já tem um cumprimento imediato. Aí a decisão com base em certeza não tem um cumprimento imediato. Isso é um negócio difícil de engolir. Mas aí eu te pergunto, eu acho que as pessoas não estão percebendo algumas coisas no código. Por exemplo, o 311, inciso 4 da tutela de evidência, se bem utilizado, não poderia extrair esse efeito suspensivo da apelação num bom número de casos. Aliás, se o juiz julga o pedido procedente, está mais do que, na visão dele, evidente. Mas, enfim. E eu, como apelado, eu não posso usar o 1012, parágrafo 4º, às avessas, para pedir que seja extraído o efeito suspensivo, para pedir ao relator que seja extraído o efeito suspensivo, ou o 932, inciso 2, para pedir ao relator tutela provisória para extrair o efeito suspensivo da apelação. Como é que você vê essa questão do efeito suspensivo na apelação? Vamos lá. Você tem razão quando disse que o código se preparou para a apelação não ter efeito suspensivo automático. Tanto que nenhum outro recurso tem. Pode ver. O código tirou isso de todos os recursos. Só ficou o único aqui e no recurso extraordinário especial contra acórdão de RDR. De RDR. E o agravo de instrumento contra a decisão que nega a gratuidade da justiça. Que também não tem efeito suspensivo automático. Para o cara não pagar o preparo quando for gravar. Mas, de um modo geral, os recursos não têm efeito suspensivo automático, mas a apelação ficou. Isso foi uma disputa muito grande, né? Muito grande, um dos temas mais sensíveis na Câmara dos Deputados. Mas eu não concordo com a ideia de que o Código manteve a figura parecerista do juiz. Não concordo, porque as hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo automático foram alteradas. E uma delas não há efeito suspensivo automático na decisão que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Provisória, não é tutela de urgência. Tutela provisória. Então, se o juiz, se a sentença é uma sentença que confirma ou concede tutela provisória, confirma ou concede. Inclusive dentro dela. Porque se concede naquele momento ou confirma o que fez antes. Confirma ou concede tutela provisória, quebra o efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo automático. E a tutela provisória inclui a tutela de evidência, como você bem pontuou. E a tutela de evidência, veja bem, tem tutela de evidência sem urgência para precedente obrigatório, casos repetitivos, que significa dizer que toda sentença hoje, fundada em casos repetitivos, pode ter efeito imediato, a apelação não tem efeito suspensivo automático. E isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Além do inciso 4. O inciso 4 é o caso de tutela da evidência quando, sendo um tipo de litígio que só se prova por documento, tanto um tipo de litígio documental, e não há contraprova documental da outra parte, porque prova documental, você controla uma prova documental com prova documental. Se não há contraprova documental da outra parte, cabe tutela da evidência, que vai ser dada em julgamento antecipado. Então, contestação, julgamento antecipado, tutela da evidência.
Então, as possibilidades de não ter, a apelação não ter efeito suspensivo automático são muito grandes do Código. Muito grandes, mas as pessoas não percebem. Má vontade por 1012. Aí você me pergunta, Fred, e pode haver tutela provisória em favor do apelado para tirar o efeito suspensivo? É preciso tirar o efeito suspensivo da apelação, portanto, uma tutela provisória em favor do apelado? Claro. Previsão expressa, artigo, salvo engano, é o 299 do Código. Prevê o 299 e o 932, inciso 2. Prevê o relator, a possibilidade do relator conceder, né? Tutela provisória. A competência do relator para dar tutela provisória, 932, inciso 2. 299 fala de tutela provisória em grau recursal, quer dizer, dizendo que o competente vai ser o tribunal para onde o recurso foi. Então, você pode pedir. E os parágrafos 3º e 4º do 1012 regularam o modo como você pede tutela provisória, uma vez interposta a apelação, resolvendo um problema de 40 anos. Exato. 40 anos. Nossa geração, por exemplo, de advogados, não sabia como fazer para pedir tutela provisória. Se pedia para o juiz, se era por cautelar, se pedia diretamente no tribunal. Era uma confusão. Agora está regulado expressamente. Essa é outra coisa interessante. Isso é outra coisa que acabou o problema. Não tem mais problema. Não se discute por conta disso. Por conta disso. Acabou essa discussão. Claro, não tem mais esse problema. Exatamente. Essas mudanças invisíveis são mudanças invisíveis do Código. Porque são mudanças que o Código simplesmente implementou, acabou com anos de polêmica e ninguém nem está percebendo que o Código está vigendo. O Código vige também no silêncio. Né? Tem outras coisas, Fred, porque não vai dar tempo. Infelizmente, a gente já está no finalzinho da live. Mas, por exemplo, eu tinha selecionado algumas coisas para falar com você. Por exemplo, a aplicação de normas fundamentais nos recursos. Para mim, a melhor parte do Código está nas normas fundamentais. Você acha? E aí, você acha a melhor parte? Eu acho, porque eu acho que ali... Você gosta do artigo 8º? Não. Tire o artigo 8º da história. Tirando o artigo 8º, que ali é um balaio de gatos. Tirando o balaio de gatos do artigo 8º, eu gosto... O que eu acho é o seguinte, eu acho que tem uma parte ali invisível para uma boa parte dos aplicadores do direito, de contraditório, principalmente proibição de decisão surpresa, de boa-fé, de cooperação, e que você já nota isso dentro dos recursos hoje em dia. Nota. É verdade. Claro que aqui e acolá, com idas e vindas e tudo mais, mas, por exemplo, a decisão do STJ que diz que ministro que não assistiu à sustentação oral não pode participar do julgamento, ela é fundada nisso aí, ela é baseada nisso aí. Você tem toda a razão. Então, eu acho que tem toda uma acho até que é preciso explorar mais esse tema das normas fundamentais aplicadas ao âmbito recursal, por exemplo. Porque eu acho que isso já tem sentido na prática isso, novamente, com idas e vindas, porque é o navio novamente indo para o lado, né? Meu amigo, feliz demais de ter você aqui nessa live. Já acabou? Eu estou sem ver o horário aqui. Acabou aqui, você acredita nesse negócio? Não. Tá no finalzinho, a gente já está sendo quase expulso aqui. Olha, eu estou feliz demais pelo resultado disso aqui. Claro que a gente daria para falar de trocentas mil coisas, até porque o tema foi aberto demais. Você é uma enciclopédia. Lembrar novamente o pessoal, quem entrar lá no escoladeprocesso.com.br, se cadastrar, vai obter lá um guia de prática e vai obter também as principais decisões do STJ, do STF, são 86, se não me engano, decisões, agora desse ano 2020, mas faça isso até o final da próxima live que eu vou fazer aqui com o Luiz Vale, porque aí depois não vai ter esse envio. Fredão, valeu, meu amigo. Valeu, meu querido. Valeu demais. Foi sempre... Falar com você é sempre uma alegria e sempre um aprendizado. Obrigado, meu querido. Convido o pessoal aí para meu canal do YouTube, meu canal do Telegram, Megafone do Processo Civil no Telegram, meu canal do YouTube, Fred Dias Júnior. Seu canal do YouTube tá bombando aí. Você está com quantos mil já no canal do YouTube? Acho que 4.000 e por alguma coisinha. Rapaz, mas é porque o canal do YouTube, ele vai... Aquilo ali eu acho que vai... A gente tá falando isso no Instagram, os caras vão ficar putos com a gente. Mas isso aí vai... no concorrente. Mas isso daí só tende a crescer, você vai ter e o teu canal do Telegram está espetacular.
Espetacular. Eu tenho acompanhado lá, o megafone Megafone do processo civil. Megafone do processo civil. Amigão, bom abraço, Natal, tudo de bom, bom Natal, feliz ano novo. Pessoal, também bom Natal aí, feliz ano novo. Valeu. Abração, Fredão.